uma quantidade enorme de exames. Eu gastei uma fortuna de exames, laboratório, o diabo quase. Quando terminou tudinho, ele disse para ir buscar 2 dias depois o resultado do relatório dele. Eu fui e ele olhou para mim e disse: eu não sei o que o senhor tem. Eu disse: então o seu colega tinha razão, minha doença é o golpe do Chile. E ele ficou caladão, me deu o relatório, eu paguei outro dinheiro a ele e fiquei bom. Quer dizer, então no caso é o seguinte, é que eu somatizei a minha desgraça. Olha, o golpe do Chile teve uma significação em certos aspectos mais crua e dramática e trágica do que o golpe meu aqui. Quer dizer, me dilacerou. Então de lá eu fiz uma promessa que é... Depois eu perdi uma quantidade de amigos enorme, mortos, fuzilados por essa expressão negativa de gente que é o general. Não? E fiz uma série de promessas a mim, inclusive a grandes amigos meus. Eu sou grande amigo do ex-ministro da Agricultura, que fez inclusive a reforma agrária pela FAO de Cuba, com Fidel, e que hoje está em Paris, chama Jacques Chonchol. E o grande poeta Fernando Alegria, que tem uns versos lindos. É um poeta tão, em certos aspectos, tão grande quanto Neruda, mas menos conhecido. Que ele diz: meu país não tem certeza de sua geografia. É isso mesmo, o Chile não tem certeza da geografia. O que é vale vira montanha, montanha vira vale, lago vira rio, rio vira ilha. Basta ter um terremoto ou um vendaval no dia seguinte. Quer dizer, é uma coisa tremenda. Ele é um país de uma impossibilidade enorme e por isso mesmo cria e gesta talvez um desejo de viver fantástico, não? E eu prometi a Fernando Alegria, o poeta, e a Jacques Chonchol, que quando Pinochet suma, nós vamos tomar vinho e pisco no Chile. Então essa vitória do povo, domingo, foi domingo, né? Esse não me deu assim, funcionou pra mim igual filme de cowboy. Não sei se vocês gostam de filme de cowboy, eu adoro filme de cowboy. Quanto mais murro o cara dá no chamado bandido, melhor, porque cada murro daquele pra mim é eu dando murro em bandido aqui do Brasil e do mundo. Eu não posso dar esses caras que enganam a gente, que roubam a gente, que maltratam a gente, entende? Então a força catártica que tem um filme de cowboy, que tem Maguila, por exemplo, quando dá um bofetão aí, é que eu não posso bater em certos caras, não, que eu nem conto aqui porque mesmo com a Constituição nova podem me pegar. Quer dizer, então a vitória do Chile foi isso também para mim, me deixou de peito lavado, entendeu? Estou aqui feliz, contente, me preparando para... Mas eu ainda não vou lá desse jeito com esse cara, ainda não basta, eu quero que ele saia para eu visitar o Chile. Então é assim que eu vejo o Chile. O Chile tem um lugar especial na minha constelação de afeto, de querer bem. Eu preciso voltar um dia ao Chile para marcar a minha saudade, e para prestar a minha homenagem ao povo do Chile. Olha, eu não sei o que é que eu diria eu não vi o discurso inteiro. Eu estava, por mais absurdo que possa parecer a vocês, eu não quis perder a aula que eu tinha que dar. Como o ponto era facultativo e eu não queria facultar nada a mim, eu fui à aula e os alunos foram, ninguém deixou de ir, de maneira que eu dei aula de 2 às 5 e não ouvi o discurso e depois não li. Agora ouvi trechos em noticiários, não? Do discurso. Achei os trechos que eu ouvi do discurso do presidente da Constituinte, eu gostei. Foi contundente em certos momentos e eu achei interessante, importante. O discurso do presidente da República, não. De modo geral, não gosto. Ele fez discurso? A fala dele, as coisas dele. Não dá. Agora, eu acho o seguinte, a Constituinte... Eu acho que essa Constituinte, que esse trabalho desse ano e pouco aí,
revelou, no meu entender, no momento, inclusive, um momento novo da experiência histórica do Brasil. Quer dizer, essa é a primeira vez que um Congresso Constituinte é tão pressionado por grupos de interesse, a nível moderno. Então, isso, de um lado, assusta, do outro também diz, puxa, esse país está mudando realmente. Entende? A questão é que ele não está mudando ainda em função dos interesses das classes populares. Isso é que a gente tem que mudar para isso. A gente tem que fazer força para essa mudança. Agora, como a coisa é dialética, não pode mudar só em favor das classes dominantes, porque é dialético isso. Então, no momento em que a classe dominante... A política só se faz com uma coisa que se chama concessão. E às vezes, nas posições de esquerda, a gente se esquece disso. Eu acho que um dos pecados, sem nenhuma conotação religiosa, que uma pessoa de esquerda pode cometer é o pecado de pretender purificar e santificar. Você veja como é engraçado, como os extremos se tocam. O sujeito nega a religiosidade e é um religioso político. Quer dizer, ele nega a virgindade de Maria e decreta a virgindade da política. A pureza da política. Entende? Então não é possível fazer concessão nenhuma, porque a política é isso, é a rigorosidade. A gente não pode conceder à burguesia, a burguesia está aí para nos cooptar. Então é a santidade mesmo, é a pureza de Maria, é a virgindade do partido. Deve ser puro, ninguém pode fazer amor com o partido, a não ser o marido do partido. Quer dizer, eu diria, pelo contrário, e aparentemente quase a mesma coisa, eu diria, não é possível política sem ética. Isso sim. Mas é preciso saber o limite dessa ética e a favor de quem a ética é feita, é vivida, é proposta. Isso sim. E na ética que a política exige, há uma coisa que se chama concessão, sem a qual não se faz política. Quer dizer, você não pode fazer política sem jogar. Eu ouvi outro dia uma declaração que tem que ver com isso, que é perfeita, do senador Passarinho, Jarber Passarinho. O senador Jarber Passarinho foi um homem que no começo do golpe, não, quer dizer, ele sempre foi um homem indiscutivelmente inteligente, não, indiscutivelmente capaz, não, é um homem erudito, mas que tinha uma grande vocação elitista, direitista. E era, em certos momentos, eu estava longe no exílio, mas eu tinha notícias, ele tinha posições assim, sectárias. Não? Mas é um homem competente, indiscutível. E eu digo, é um homem sério na sua postura. E há 3 ou 4 dias passados ele deu uma entrevista na televisão Cultura de São Paulo, tem um programa toda segunda-feira de noite, passa 2 horas respondendo a um grupo de jornalistas, e um dos jornalistas disse: senador, quem mudou, o senhor ou a esquerda? Porque agora o senhor é amigo do Genuíno, o senhor é amigo do Lula, é amigo não sei o que lá no Congresso, não tem problema nenhum, viviam discutindo os dois. Ele riu, disse: olha, mudamos todos. Porque o cara disse também: quem mudou, foi a direita ou foi a esquerda? Ele disse: olha, mudou todo mundo. E mudou todo mundo na medida em que não é possível deixar de mudar. No momento em que a gente chega a um debate, a uma discussão em busca de uma verdade, a gente tem que botar abaixo uma série de estereótipos. Então, alguns dos estereótipos que eu tinha com relação à esquerda sumiram em mim, e o que eles tinham contra mim sumiram também. Quer dizer, é isso. Eu acho que por isso é que foi possível, inclusive na Constituinte, alcançar-se
um mínimo de avanço no interesse popular. Porque foi possível, afinal de contas, representantes de esquerda na Constituinte conchavar avanços em nome de certos recuos no campo da educação, no campo do direito trabalhista, no campo A, B, C ou D. Quer dizer, foi possível conseguir alguns avanços, porque se tentou o papo. Eu me lembro de que Lula disse numa entrevista: eu aprendi como deputado agora, constituinte, que é possível mudar mais na Constituinte através de um cochicho no ouvido do meu companheiro de direita do que através de um discurso inflamado que eu faço. Isso é verdade, entende? E pode doer na cabeça dos sectários de esquerda, mas os sectários são incompetentes por natureza, entende? Incompetentes, e é preciso que eles assumam a incompetência para deixar de ser, não? Quer dizer, é assim. Agora, fazer política, fazer concessão não significa entregar o terreno que não pode ser entregue. Quer dizer, então fazer concessão significa estar muito consciente, criticamente consciente dos limites de até onde é possível conceder. Porque há um momento em que, se você concede mais do que aquilo, você se converte ao outro. Então você se nega, você renuncia a seus princípios. E isso se dá ao nível individual também. Por exemplo, olha, será possível a um casal construir uma casa, um chamado lar, sem concessão? Eu acho que não dá. Eu acho que o marido que não concede à mulher e a mulher que não concede ao marido, em termos, sobretudo nos primeiros anos de sua experiência, no sentido de fazer uma existência que, continuando a ser dupla, tem que ser una. Quer dizer, tem que ganhar uma unidade nessa diversidade. E não é possível, sobretudo na busca dessa unidade, se não se parte numa postura humilde, que implica conceder. Mas até aí a concessão tem limite. Se a mulher exige além do limite do marido, ele não pode ceder, porque se ele ceder, inclusive, ele nunca mais obtém coisíssima nenhuma. E vice-versa. Quer dizer, a concessão tem que ter um limite, dizer, não, aqui para, porque daqui para frente tu ias me manobrar, e eu não sou manobrável. Mas isso se dá ao nível individual, se dá ao nível da política maior, ao nível da relação de classe, entende? Então eu acho que nesse sentido, a Constituinte foi um jogo de concessões, com a vitória, indiscutivelmente, dos interesses majoritários da minoria. Isso é que é incrível, né? Você tem que reconhecer isso. Os interesses são, paradoxalmente, majoritários de uma minoria, quer dizer, são o poder de uma minoria. Porque é a minoria que tem o poder mesmo, que manda, que controla, etc. Olha, eu começo a me aproximar do momento em que vou dizer até logo, viu, a vocês, que estou ficando com a cabeça... Essa pergunta só, tá? Perdoem isso, mas eu acho que vocês também estão doidos que eu pare isso hoje. Aqui tem duas questões que eu também juntei. Qual a relação de seu trabalho com a teologia da libertação? E a seguinte: senhor Paulo Freire, o senhor se considera uma pessoa católica praticante? Em seus livros, vemos muitas vezes Marx sendo citado como exemplo, em nenhum momento Deus. Mas Deus não precisa disso, né? Eu vou aproveitar essas duas perguntas que tem que ver uma com a outra e termino a minha tarde com vocês. Foi esse primeiro encontro com a universidade.
de vocês. Ora, para mim é uma alegria, é uma razão de satisfação saber, sem vaidades, saber que alguns pontos radicais do meu pensamento político-pedagógico influenciaram a teologia da libertação que nascia, não, emergente. Vejam bem, mas eu quero dizer isso dentro de uma posição muito lealmente humilde, mas não falsamente modesta. Não, porque eu acho a falsa modéstia pior do que a imodéstia. A imodéstia é logo um negócio aberto, você tem imodesto, acabou. Mas o falsamente modesto é um desastre. Eu acho horrível, é imoral. O imodesto não, o imodesto às vezes é engraçado. Não? Mas o falsamente modesto é medíocre, inclusive, é um mediocrão. E eu não sou isso. Então eu acho que eu influenciei. Por exemplo, quem pega esse livro fundamental da teologia da libertação, que é o livro do teólogo Gutiérrez, do Peru, e lê, é o livro que estourou com a libertação, quer dizer, lançou a teologia da libertação, evidenciou, e lê o livro dele, vê a marca minha no livro, quer dizer, constantemente, inclusive ele me cita constantemente. Agora, daí, por exemplo, dizer que eu acho que sem meu pensamento a teologia da libertação não teria existido, aí é doidice e estupidez, porque não seria verdade de jeito nenhum. Segundo, ou terceiro, que a teologia da libertação também me influencia, não há dúvida nenhuma, que também me influencia. E agora, há 3 dias atrás, eu recebi um telefonema do Frei Boff, me dizendo: Paulo, você onde é que vai estar no dia 24 de janeiro? Eu disse: numa praia, tomando banho no Recife, de mar. Não. E ele disse: Paulo, nós precisamos de ti no dia 24 de janeiro em São Paulo, que vai haver uma reunião com todos os teólogos da libertação, latino-americanos, africanos, mundial. E nós queremos, inclusive, também te homenagear pela tua presença nesse movimento como leigo, isso, aquilo, outro. E eu, obviamente, que eu virei para essa reunião. Então, não há dúvida nenhuma de que eu me sinto sem ser um teólogo. Eu me sinto em paz dentro dessa reflexão teológica. E é por isso também que eu sei tão bem porque é que o Vaticano tem tanta raiva, tanto medo, tanto desprezo, e é tão medieval quando ouvo falar em teologia da libertação. Quer dizer, a reação do Vaticano é da Idade Média. Isso que acaba o Vaticano de fazer com esse bispo fantástico, extraordinário que é Dom Pedro, é coisa digna da Idade Média, então do ano 2000. Eu até fiquei de passar um telegrama para Dom Pedro, esqueci. Do ano 2000, felicito você por sua bravura e reação contra a Idade Média. Ele está brigando contra a Idade Média, em pleno 1980. Então eu acho isso, que há uma relação entre nós. Agora, com relação à primeira pergunta, eu nasci numa família de cristã, minha mãe era profundamente cristã, católica. Meu pai não, meu pai tinha uma morosidade enorme por Cristo, mas era espírita. Ele não acreditava nesse negócio de igreja católica. Ele não era homem de sessões espiritistas, não era isso. Ele vivia lendo Allan Kardec, que era o grande filósofo francês do espiritismo. E eu vivi essa experiência interessante, porque aprendi exatamente essa virtude formidável, não, do respeito, não, como é que chama isso?
quando você respeita a ideia diferente, convive com o diferente. Meu pai, na primeira metade deste século, no Nordeste, machão, como era o Nordeste, como é, meu pai não fazia restrição nenhuma à prática católica de minha mãe, nem jamais disse aos filhos que não iam à igreja. A gente ia se quisesse ou se não quisesse, ele também não interferia para ir. Mas eu me lembro de que quando eu tinha 7 anos, eu disse a ele: olha, eu vou fazer minha primeira comunhão domingo. E ele disse: meu filho, eu vou com você. E deu esse testemunho a mim maravilhoso. Eu sabia que ele não estava acreditando naquela coisa, mas foi lá. Foi à igreja, assistiu a missa toda, e depois que eu comunguei, ele foi e beijou minha testa. Quer dizer, me deu um testemunho fantástico de presença. Isso era bem ele. Quer dizer, eu cresci assim, eu cresci numa certa camaradagem com Cristo. E dentro da perspectiva da Igreja Católica. Depois a vida mesma me fez não, é gozado isso, não perder a fé. É interessante isso, a fé é uma coisa em que eu estou. E, por exemplo, minha mulher morreu e foi uma coisa dramática para mim, trágica para mim, absolutamente trágica. E eu não disse uma vez sequer, depois que a Elza morreu, inclusive no meu peito, eu não disse uma vez por quê. Por quê? Por que morreste? Não. Eu achava essa pergunta indevida e eu não cabia a mim o direito de fazê-la. Quer dizer, agora, eu não sou um homem religioso. Se você toma a palavra religioso sociologicamente entendida, quer dizer, mas eu sou um homem de fé. Agora, o fato de ser um homem de fé, de forma nenhuma, pelo contrário, de forma nenhuma me leva a ser reacionário. Eu não aceito separação entre história e meta-história. Por isso que eu sou um homem da teologia da libertação, que não aceita nenhuma dicotomia entre mundanidade e transcendentalidade. Nenhuma. Só é assim como eu não passo de um lado de uma rua para o outro, a não ser atravessando a rua. Eu não posso chegar lá partindo de lá. Eu não posso conceber como é que eu chego à transcendentalidade sem partir da história. É daqui que eu parto, e é da agora que eu parto, e é aqui e agora que eu preciso fazer a implantação do chamado reino de Deus. E não lá. Eu não estou muito certo lá. Mas daqui eu estou. Então é aqui que eu tenho que mudar o mundo, e não lá. Eu não tenho que me acomodar aqui, porque lá é o meu reino. Não, eu tenho é que fundamentalmente mudar aqui. Eu tenho é fundamentalmente que acabar com as injustiças daqui. Eu tenho que tomar o poder de quem explora as massas para que não explore mais, para aprender a querer bem, sem poder de explorar. Ora, eu não creio, porém, é que isso seja tarefa de Deus. Nem Deus é autor da miséria, nem Deus é autor da revolução. A revolução quem faz é homem e mulher, e não Deus e santos. Isso é tarefa dos homens e das mulheres. Essa é a tarefa histórica a ser feita pelos homens e pelas mulheres, e não por Deus. Deus, um dia eu disse a um teólogo que ficou até muito feliz, eu disse: para mim Deus é uma presença na história que não obstaculiza que eu faça história. Pelo contrário, me empurra para que eu faça. Então Deus não faz a história dos homens. A história dos homens e das mulheres é feita pelas mulheres e pelos homens. Agora, finalmente, por que é que não vivo citando Deus? Exatamente porque Deus não precisa de minha citação. Eu cito uma vez ou outra Marx, se for preciso, como cito um camponês, se for preciso. Eu não sou homem de citações, porque eu sou homem de reflexão pessoal. Muito obrigado, um grande abraço.
de presença, se ainda houver por aí, por favor, a seguir para frente. Obrigado.